No Ruralcast de hoje você vai ficar sabendo tudo sobre excelência na qualidade do café e também sobre gestão de negócios e lideranças. Entrevistamos hoje um bate-papo legal com o técnico do Senar. Acompanhe agora aqui no Ruralcast. Olá, Rondônia, estamos de volta com mais uma edição especial aqui no nosso Ruralcast, com mais um episódio inédito, trazendo sempre a boa informação para você, homem do campo, da lavoura, do sítio, da fazenda, você da pecuária leiteira, de todos os setores do agro do estado de Rondônia. E nós estamos vivendo um momento único no Brasil também, e por isso o nosso Ruralcast tem sempre convidados especiais para discutir, debater alguns assuntos pertinentes no nosso estado de Rondônia, a nossa região norte, o potencial, o café, o gado, enfim, a cultura, a soja. Trouxemos aqui grandes convidados, né, com grande potencial de trazer muita informação para você. E hoje trouxemos mais um convidado especial que a partir de agora vai estar com a gente em mais um episódio inédito aqui no podcast Ruralcast, nas nossas redes sociais do Grupo Amazon, no site Notícias, nas nossas TVs parceiras, TVs abertas no estado de Rondônia, uma delas aí também, né, o Pod Rondônia, também nós temos aí o Pod Rondônia que está sempre trazendo convidados especiais, temos aí a Super TV Canal 25.1 de Cacoal, também com transmissão aberta aos domingos de manhã, para você acompanhar o Ruralcast com muitas informações. Também estamos aí em Porto Velho, na tvdopovo.com, canal 29.1. Vocês acompanham também o Ruralcast em primeira mão, trazendo e levando muito conhecimento para você do agronegócio, do café, da bacia leiteira, do leite, entre outras informações. Falando nisso, é um prazer compartilhar com vocês. Eu sou o Clóvis Firme e hoje trago um convidado muito especial, que é o Darlan Sanches, supervisor do Senar Rondônia. E a gente vai discutir um tema bastante importante aqui hoje para falar com vocês aí no estado de Rondônia sobre o café. Olha que legal, o tema é gestão de excelência no café e também liderança no agro, um assunto que está em alta e com certeza vai ser bem debatido no podcast de hoje. Um convite especial para o meu amigo Darlan, que já está por aqui, Darlan do Senar, supervisor de campo, visita, está ajudando, contribuindo com o crescimento do estado de Rondônia. Que prazer receber você aqui, Darlan. Olá, Clóvis Firmes, muito boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores da Ruralcast. É sempre um grande prazer, né, estar aqui com vocês, é uma grande honra poder compartilhar um pouco do nosso trabalho, das nossas experiências que a gente vem auxiliando aí e tentando mudar a história do agro de Rondônia, auxiliando na parte da história dos produtores, da cafeicultura, das lideranças, dos jovens, com relação a tudo que está relacionado com a parte de manejo e desenvolvimento técnico na cafeicultura de Rondônia. Que legal. Bom, você já viu que nós trouxemos aqui algo bem bacana e bem relevante para que você possa também estar acompanhando com a gente a partir de agora. Nós já estamos também aqui com o nosso patrocinador aqui, que é do Grupo FEMAR, Rondônia, Blu-ray, água mineral, água da Pura Água, temos aqui o Blu-ray, temos aqui água saborizada, tem um refrigerante também na linha refrigerante Frisk. Olha aí, ó, você que está em casa, você que quer se refrescar no estado de Rondônia, temos esse potencial de pessoas que produzem, que levam até você produtos de grande marca, de grande qualidade no estado de Rondônia. E nós estamos aí com energéticos, né? Aqui saborizando também aqui. Já gostou do produto aí já? Só. Você está saborizando aqui essa água saborizada aí, isso rapaz. Aí. Tá bom demais. E esse Blu-ray aqui tá uma delícia também. E eu recomendo, tá? O energético Blu-ray, esse aqui é o Melancia, viu? O Max cada vez aí trazendo mais produto pra gente aqui. Obrigado, pessoal, aí também do grupo, tá bom? E você que vai aí comprar para revender também, é uma das melhores opções para o seu mercado, na feira, no comércio, nas festas, nas baladas, nos eventos, nos bares, lanchonetes. Exige a marca também aí do grupo, tá bom? FEMAR Rondônia, Blu-ray, água Pura Água, tá aí, muito bom, tá bom? Produto de excelente qualidade, junto com a gente aqui no Ruralcast. O assunto é bom e a gente vai saber um pouco como você chegou em Rondônia. Você não é de Rondônia, natural de onde? Qual é a tua formação? Quem foi seus pais? Quais são as suas raízes? E qual a formação que você também tem? Porque você passa muita credibilidade quando você fala. Isso aí. Então, Clóvis Filho, quando a gente fala sobre o agro,
é mais que uma paixão, né? Porque a gente não escolheu o agro, a gente nasceu no agro. Eu sou filho e neto de produtores rurais de origem cearense. Eu vim do Ceará com 16 anos, em 2011, Legal. junto com a família. E de lá para cá a gente teve várias oportunidades para se capacitar, se desenvolver e evoluir profissionalmente, tecnicamente. E com isso eu fui cada vez mais me apaixonando pelo agro e de alguma forma eu me sinto no dever de contribuir no desenvolvimento da história de Rondônia, da cafeicultura, né, do agro. E é isso aí. Então, vim para cá em 2011, formei. Você morava no sítio? Isso, morava morava no no campo. sítio, exatamente, lá no Ceará. E aí mudei para Porto Velho em 2011, formei em engenharia agronômica, né, em 2018. Nesse período ali de formação, tive a oportunidade de fazer, né, iniciação científica na Embrapa Rondônia. Mas você foi bem legal. Você escolheu a Embrapa para fazer também. Lá é o caminho certo, né? Lá foi o ninho onde eu aprendi o que realmente era cultivar o café. Que legal. Porque lá eu tive a oportunidade de aprender com os pesquisadores a parte científica e colocar em prática futuro, né, agora atualmente, o que a gente aprendeu, né, nos livros, na literatura. E lá a gente teve a oportunidade de presenciar todas as etapas relacionadas ao café, desde o processo de produção de mudas até a parte de beneficiamento e produção de cafés de qualidade. Que legal. E essa história do Embrapa, você falou, e é muito legal, porque a Embrapa, depois de 2008, 2010, que começou a fazer essa reformulação do café e buscar essa tecnologia e fazer com que esse café seja hoje o melhor do Brasil. Então, você escolheu o caminho certo. E a gente está com a pessoa certa para falar sobre café também, porque você estudou sobre o café, teve essa iniciação lá na Embrapa e hoje se tornou um profissional que está acompanhando o homem do campo. Por que essa escolha? Então, olha só, Cláudio Firmes. Inclusive, no momento que eu tive que fazer essa escolha, foi bem difícil, porque na academia tive alguns colegas que se aperfeiçoaram na parte da pecuária, de corte, de leite, outros foram para soja, outros para o milho. E eu batia aquela paixão no café, mas eu não sabia se isso iria dar resultado, se teria sucesso ou não, porque se trata de uma cadeia produtiva de agricultura familiar. Então, nós temos aí em torno de 17 mil a quase 18 mil famílias envolvidas com a cafeicultura aqui em Rondônia. Então, era algo que lá em 2017, 2018, era algo que estava começando a engrenar, né? E aí a Embrapa teve um trabalho fantástico nesse desenvolvimento da cafeicultura aqui em Rondônia, onde iniciou ali na década de 80 com o Wilson Veneziano, trazendo os materiais genéticos para os imigrantes, né, através de muda, de sementes. E esse trabalho foi se desenvolvendo, foi fomentando, foi aumentando, e com isso a gente teve esses materiais que a gente tem hoje, que são os robustas amazônicos, né? Em 2010, como você citou, né, teve um marco histórico na cafeicultura de Rondônia, que foi quando eles começaram a adotar a tecnologia chamada produção de mudas por broto, que é justamente a parte de fazer a muda através a planta, né, ali, que vai ser uma futura planta produtora, através de pequenas partes de material genético de plantas já produzido. Exatamente. E aí isso garante uma maior produtividade, uma maior estabilidade de produção no decorrer dos anos. E aí com isso, né, aí de 2010 em diante, a gente pôde perceber, se a gente até analisar na história da parte produtiva da cafeicultura de Rondônia, de 2010 para frente é que a gente teve uma evolução significativa, utilizando menos área e produzindo mais. E hoje produzindo muito mais. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. A gente está só numa apresentação dele aqui, porque ele escolheu uma jornada, um caminho, e tem bastante conhecimento para falar com segurança do que é o café hoje, como se tornou essa vantagem, o preço hoje e a quantidade de produção por hectare, que também é uma outra situação bem diferente em Rondônia. Mas para chegar a isso, teve essa história que você contou aí um pouco lá atrás, né? Que aí vem o Embrapa trabalhando com o governo, apoiando, incentivando, e depois as campanhas também para poder chegar até o produtor e fazer com que ele plantasse e acreditasse. É um momento bacana no programa.
Mas quando você foi despertado, assim, conta pra gente, porque assim, você estava estudando, se formou, pegou esse período bom também de evolução do café, e aí quando foi essa virada de chave para você se tornar assim, uma liderança, para você falar assim, peraí, é isso que eu quero para minha vida, eu vou por aqui que eu vou ajudar bastante pessoas também. Isso aí, então, isso nasceu justamente no período que a gente começou a ter mais contato com os produtores rurais, né? E aí eu tive essa oportunidade ali em 2020, 2021, de atender produtores, né, nas suas propriedades e entender que o café tinha um grande potencial, porque o que faltava era ajuste nos manejos, tanto na parte de adubação, nutrição de plantas, manejo de controle de pragas e doenças, que isso a gente vai estar abordando mais para frente. Mas tudo isso eram pequenos detalhes que precisavam ser ajustados e a gente conseguia atingir maiores patamares e gerar impacto de grande economia financeira aos produtores que estavam envolvidos nesse processo. E como vocês estão hoje? Porque você tem bastante conhecimento e está à frente também como supervisor do Senar. Em quais áreas vocês estão atuando lá, junto a esses profissionais e também do agro? Hoje, o Senar Rondônia, né, atua em 12 cadeias produtivas, nas mais diversas, né? Eu não vou citar aqui todas, mas porque senão talvez eu esqueça de alguma, mas cacau, café, pecuária de corte, de leite, enfim, e por aí vai. E com isso a gente consegue levar conhecimento e informação de qualidade para os produtores e o principal é buscando o melhor custo-benefício para que o produtor produza mais gastando menos. Vocês estão acompanhando alguns produtores que participaram já dessa evolução? Como é que está o trabalho de vocês assim, relativo a isso? Então, hoje nós estamos aqui atuando no Senar, atendendo produtores desde 2017, 2018, quando iniciou os primeiros grupos, mas nós temos aí no nosso histórico, né, de produtores atendidos, produtores que tiveram muito sucesso na parte de produção, alta capacidade produtiva, mas também na parte de qualidade de cafés, né? A gente pode citar aí Dom Bento, né, AF Café, né, enfim, vários outros produtores lá de Novo Horizonte também, de Nova Brasilândia, que tiveram a oportunidade de ganhar algum destaque nessa parte de qualidade de cafés de Rondônia. Você, como funcionário do Senar, então você atende a região central de Rondônia, é isso? Exatamente, a gente atua, eu acompanho 15 técnicos de campo, atuando desde Cacoal até Vilhena. Maravilha. Olha, bastante informação para você aqui no Ruralcast. Quero agradecer já a audiência de vocês e quero que vocês também compartilhem nosso link nas redes sociais, temos nossos recortes, vai mandando para as pessoas, vai seguindo nossa página, para que também você possa estar bem informado de tudo que acontece no estado de Rondônia. O Ruralcast tem convidados toda semana, 2, 3 entrevistas, e a gente está sempre aqui. Você vai dar um play aí, ó, e vai acompanhar tudo de pertinho, tanto lá nas nossas redes sociais, quanto também na TV aberta, aqui no canal 25.1, no município de Cacoal, em Porto Velho, no canal 29.1, Ruralcast, a informação precisa para você, homem do campo e também da cidade. Olha, que importante a visita aqui do Darlan Sanches, supervisor do Senar, trazendo informações para a gente que está no agro, porque assim, Rondônia, o perfil de Rondônia, na verdade, é para o agronegócio, né? A gente está vivenciando isso, um momento muito importante. Vocês também acham lá, porque no Senar você está visitando bastante, você supervisiona 15 técnicos, você falou. Então, você convive diariamente com essas pessoas. Como é que é o relacionamento seu diretamente também no campo? Você tem sido bem recebido? Quais são os principais assuntos abordados? Quais são os maiores gargalos que ainda vocês enfrentam, que as pessoas enfrentam na área rural, o pequeno agricultor? Porque vocês trabalham com médio e pequeno, mais ou menos, é isso mesmo? Isso, exatamente. O nosso público, né, é o produtor rural e a grande maioria, ali 98% dos produtores atendidos pelo Senar Rondônia são pequena agricultura familiar, ali em torno de 3, 4 hectares ali. Esse aí é a média de produtores atendidos, né? E hoje a gente observa que cada técnico de campo acompanha em torno de 25 a 30 produtores das mais diversas cadeias produtivas, e a gente observa que hoje o cenário do agro vem passando por uma grande
uma grande alta, né? Tá na moda o agro, né, atualmente. A gente observa que os produtores estão vivenciando grandes facilidades, acesso à tecnologia, acesso à informação, acesso a serviços de qualidade, né? A gente também, às vezes, consegue prestação de serviço com relação ao maquinário, acessibilidade de estradas, né? E consegue acesso aos insumos que isso vai fornecer uma maior potência de produção, produtividade, e com isso vai fazendo com que o produtor tenha mais ânimo de investir no agro. E uma coisa assim que a gente começa a observar, Clóvis, com relação à parte dos acompanhamentos, é que devagar a gente está começando a ver que a sucessão rural está acontecendo. A gente, por muito tempo, a gente não via jovens Tinha um êxito muito grande, ficando no campo, exatamente. E hoje a gente está começando a presenciar, mas por quê? Porque alguns jovens começaram a despertar que aquele negócio que tem uma boa gestão realmente compensa e tem mais qualidade de vida no campo do que, às vezes, na cidade. E essa é uma grande realidade. O campo hoje voltou a se fomentar, a se tornar algo muito atrativo, desde os pequenos a grandes produtores, têm aí interesse de voltar para o campo. E aquelas pessoas que às vezes desapegaram dos pais, vieram para a cidade, montaram empresa, outros vão trabalhar de empregado, hoje estão tentando retornar para o campo. Mas às vezes falta o quê? A mão de obra qualificada, falta a técnica certa, correta, falta um treinamento nas máquinas, falta cursos, e isso o Senar também tem ofertado. Eu tenho uma gama de cursos gratuitos, cursos que são importantíssimos para o dia a dia no campo, e que às vezes as pessoas não tinham à sua disposição e que hoje também o Senar traz e oferece isso. Exatamente. Hoje o nosso carro-chefe do Senar é justamente essas capacitações e os cursos, né, voltado para o aperfeiçoamento e o desenvolvimento da parte produtiva do setor do agro. Isso vai desde manutenção de máquinas até mesmo como plantar, como colher, como adubar, e inclusive a gente consegue também dividir por públicos. A gente também tem cursos voltados para as mulheres, para os jovens. Então, a gente consegue buscar atender todos os públicos que estão ali no meio rural e que, de alguma forma, vão contribuir para o desenvolvimento econômico de acordo com o conhecimento que eles vão capacitando, vão absorvendo. E, na verdade, é um aproveitamento muito grande, porque se você está no campo, tem uma área, tem uma família grande, geralmente as famílias do campo mora 2, 3 famílias juntas ali o meieiro, e ali você consegue capacitar aquelas pessoas e fazer um rendimento maior, e a sua produção também evoluir, você conseguir fazer um ganho melhor. Eu vi esses dias uma publicação lá do Valcimar, trazendo cursos de apicultura, que é uma realidade hoje que as pessoas não têm noção do aproveitamento que eles têm na sua propriedade, uma pequena reserva, ter ali também a apicultura como um negócio extra para ganhar dinheiro. O assunto não é apicultura, mas eu toquei aqui que além da apicultura tem muitos outros cursos que estão sendo ofertados. Isso é muito bom, que garante a sustentabilidade no campo e essa volta das pessoas da cidade para o campo, né? Isso, então, e complementando essa sua fala, a gente não está tocando na apicultura, mas tem total correlação, porque um dos maiores indicadores de sustentabilidade, de equilíbrio ambiental é justamente as abelhas. E como a gente estava tratando da cafeicultura, as abelhas em si, elas interferem positivamente, diretamente na alta produtividade do café. Sério? Exatamente, porque quando tem a presença delas, a gente tem a capacidade de aumentar até 30% da taxa de polinização, ou seja, a conversão das flores em frutos numa lavoura de café. E isso, se a gente não tivesse esses agentes que trabalham para a gente de graça, né, a gente talvez teria essa baixa capacidade produtiva. Que legal. Viu que informação boa? A gente vai ter que fazer um programa aqui sobre apicultura. Até acho que eu trouxe já um programa no rádio sobre isso, mas é importante que a gente possa também trazer aqui para o podcast, para o nosso Ruralcast, essa informação para o homem do campo. Mas vamos ao que interessa, porque o assunto é o agro, é tecnologia, é tema de gestão e excelência para chegar como uma liderança no agro. Mas como chegar à liderança? Tem seus caminhos, tem a tecnologia. Tem aqui o Senar para colaborar com vocês.
Tem nós, o podcast Ruralcast, para deixar você bem informado. Tem a TV aberta que leva a informação para você e que você que está do outro lado tem que estar atento a tudo isso. Apareceu alguma oportunidade, viu que alguém está se dando bem em alguma situação na área rural, busque informações. Tem o Senar, tem os sindicatos, tem a prefeitura, tem aí as secretarias, tem a Emater Rondônia, tem o SEDAM, tem os órgãos ambientais para poder lhe orientar, tem as ferramentas adequadas. Então é importante que você, produtor rural, que você que está no campo, fique atento a tudo isso, porque quando a informação chega, você tem que sair na frente. Quem está na frente, com certeza ganha mais dinheiro e vai estar mais preparado também para enfrentar os desafios diários. O nosso podcast é informativo. Bom, vamos lá para manejo de café. A gente tem um debate muito importante, porque se você vai falar sobre café, e eu quero saber de você quais são os principais manejos que garantem boa produtividade no café, como é que começa, de onde, é uma análise do solo, é a muda que a Embrapa preparou, é essa tecnologia que está fazendo a diferença em Rondônia, é o local, é o ambiente, é a sustentabilidade, é um conjunto, o que é? Isso, então, essa pergunta é uma pergunta que a gente constantemente está ouvindo. O produtor quer saber realmente como que ele consegue ser mais eficiente, mais produtivo, com menos área, né? E a gente apresenta para o produtor que o resultado, né, de altas produção, de altas produtividades, está relacionado com o acúmulo de boas ações. Justamente que aí parte desde o princípio ali, que é de uma análise de solo, de uma correta interpretação dessa análise, a correção do solo, o fornecimento dos adubos de cova, para que garanta ali uma fertilidade prolongada, né, para aquelas plantas, para aquela lavoura. Além disso, a gente também pode abordar os espaçamentos, que são os arranjos que são combinados, né? 3x1, é 3x80, é 2,80x1. Então, tudo isso são fatores que interferem também na parte de ter um sucesso produtivo na cafeicultura. Além disso, né, a gente também conta com os clones, né, que são os materiais genéticos. Quais são os materiais genéticos? Quais são as características dos clones que a gente vai inserir naquele talhão, naquela lavoura, e quais são os manejos principais que a gente vai fornecer para aquela planta garanta uma boa produtividade, tenha um bom desenvolvimento fisiológico, né? Além disso, né, a gente também pode apresentar com relação à parte da utilização de tecnologias, como fornecimento de sistema de irrigação, controle de pragas e doenças, monitoramento com relação à parte de fornecer a lâmina d'água correta, de acordo com o que a planta precisa, né? E quando a gente fala de cultivo em Rondônia, a gente está falando da Amazônia, né, de cultivar na Amazônia. Então, a gente precisa ter o cuidado para esses sistemas produzir com qualidade, produzir com sustentabilidade, respeitando o ambiente e não agravando, né, com relação ao desequilíbrio ecológico, ambiental. Então, hoje, Rondônia, os cafeicultores estão bem conscientes com relação a isso. A gente vê que a cafeicultura vem mudando o cenário. A gente observa, se a gente for comparar as matas de Rondônia com outras regiões produtivas do Brasil, Rondônia ocupa o primeiro lugar em produtividade, passando ali de 60 sacas por hectare. Muito bom, né? E isso é fantástico, porque se a gente for olhar há 10 anos atrás, a gente estaria ali com 20, 30 sacas por hectare. Então, olha só como mudou, né? Assim, teve uma grande mudança radical com relação a essa parte de adoção de tecnologias, melhoramento da parte de manejos, né? E essa combinação culminou justamente nesse resultado positivo que a gente está hoje. Um cenário maravilhoso para a situação do café. Quando se fala em apresentação do café, nós temos alguns potenciais do café de Rondônia em algumas regiões. Aí você falou, olha, o que tem que ser feito? Uma análise de solo, de terra, de qualidade, sustentabilidade, local, né? Tem toda essa situação, a aplicação aí da tecnologia adequada no campo, né? Irrigação,
a quantidade de água certa, mas tem locais no estado de Rondônia que não é para café, né? Por exemplo, Porto Velho tem pouco café, como é que é a situação? Porque a gente vê café mais na parte central de Rondônia, né? Uhum. Sul é mais escasso, é uma situação mais arenosa, aí você fala o café está produzindo Rolim de Moura, Novo Horizonte, Alta Floresta, que é uma potência. Hoje, Brasilândia, que é o maior produtor de café é a Brasilândia. Nós temos também São Miguel, Cacoal, Ministro Andreasa passando no Cacoal, Espigão, boa parte também com café, mas algumas regiões ainda não entrou nessa produção. É o fator terra? É o fator desequilíbrio ali da areia? Alguma coisa? O que acontece? Então, está relacionado Hum. justamente com a adaptabilidade dos materiais genéticos. Hoje, a Embrapa tem um estudo que se chama Estudo da Rede, que é justamente avaliando 64 clones, 64 materiais genéticos que foram desenvolvidos pelos produtores de Rondônia. E aí eles difundiram essas estações experimentais em diversas regiões do estado de Rondônia. E eles estão avaliando ano após ano, nós estamos aí acho que no terceiro, no quarto ano de avaliação, e verificando quais desses materiais genéticos têm melhor desempenho com relação à região. Então, hoje, a gente vê que daqui a uns dias a gente vai ter indicações dos melhores clones para aquela região. Então, ou seja, hoje nós temos aqui, atualmente, né, a região da Zona da Mata, né, como uma região que tem um alto índice produtivo. Mas a gente também vê grande escala produtiva lá em Rondônia, lá em Porto Velho, por exemplo. É um cenário que está mudando, está crescendo. Ariquemes, Porto Velho, Jaci-Paraná, Nova Mamoré, exatamente. São regiões que, ao invés de ser pequenos produtores cultivando o café, são produtores de grande escala. Que a gente vê. Olha que legal. Exatamente. E que são poucos aqui em Rondônia, né? A gente pode contar no dedo a quantidade de produtores, de cafeicultores que passam ali de 300, 500 mil mudas de café. E está criando esse cenário lá na região norte do nosso estado. Que legal. Gente, esse potencial do café é tão gigantesco. Por exemplo, Cacoal, região do Cacoal tem pessoas... aqui eu entrevistei semana passada, Alto Alegre, dos Parecidos, eu acho que também ali você atende os técnicos lá, com mais de 1 milhão de mudas plantadas na região. Um produtor, entendeu? E aí, já tem gente, não tem gente olhando para cá, para o cenário de Rondônia, porque Mato Grosso também já especula, já está querendo copiar nossas técnicas para levar o café para lá, né, onde que eles plantam soja, não é isso? Exatamente. Tem gente de olho no nosso café de longe, né? Porque também está bem representado. Com tanta tecnologia chegando, o produtor se entusiasmou, na verdade, né? Mas às vezes precisa acompanhar. E quais são as orientações, por exemplo, a poda, a manutenção, porque tem que ter uma manutenção corretiva correta para poder, uma adubação correta. Como é que vocês orientam esses produtores? Vocês estão a campo diretamente? Como é que é? Olha só, o Senar, ele tem os técnicos de campo, que cada profissional ele tem que ter uma formação, ou pelo menos técnico agrícola, engenheiro agrônomo, zootecnista, médico veterinário, enfim, de acordo com a sua área de formação, a sua área de atuação. E a gente faz acompanhamento de 30 produtores no período de 2 anos. Todos os meses a gente vai na propriedade, a gente visita o produtor e verifica e acompanha como que está o desenvolvimento na parte fisiológica, no caso aqui que a gente está falando do café, das lavouras de café. Com esse acompanhamento de perto, mensal, a gente tem a oportunidade de identificar bem no início as principais deficiências que a lavoura apresenta. Com isso, a gente consegue sugerir de forma assertiva para o produtor as melhores estratégias e formas de resolver o problema. Porque às vezes a gente vê ali que está começando a ter uma pequena incidência de praga, como uma broca, uma cochonilha, uma lagartinha das rosetas. E aí, se a gente consegue ver no início, o manejo de controle dele é muito mais fácil de ser realizado, o custo é muito mais levado em conta, em consideração, e a gente consegue ter um menor impacto econômico. Então, o Senar ele acompanha de forma mensal e as sugestões, de acordo com o manejo que é para ser executado,
vai variando e é personalizado para cada propriedade atendida. Então, hoje nós conseguimos atender e adaptar o atendimento para um produtor que tem um nível tecnológico mediano, que tem sistemas de irrigação avançada, automatizada, ou aquele produtor que tem um sistema de irrigação um pouco mais inicial. Então, a gente adapta a realidade do produtor para que a gente consiga, de fato, ser mais assertivo e consiga também fazer com que o produtor gaste menos e produza mais. Que bacana, orientação técnica, né? Acho que é muito importante esse acompanhamento do cenário, técnicos ali que estão preparados para orientar você, porque o que acontece muitas das vezes? As pessoas eles vão pela cabeça, ou ele ouviu alguém falar. Hoje ainda tem as empresas do agro que estão colaborando bastante, que agora também os técnicos trabalham, né? Então acaba colaborando bastante também. Mas uma outra situação que você falou de pragas aí, esse controle, tem que ter um planejamento, né, para trabalhar, para combater o momento certo. E quais são esses momentos ali adequados? Após colheita, antes colheita, durante ali a fruta está crescendo, porque agora estamos aí antecipando a colheita do estado de Rondônia, que vai para... O café retardou um pouquinho, vai para maio, ali, né, para meio de maio, mais ou menos a colheita no estado. Isso, exatamente. A gente vê que essas chuvas que aconteceram ali em agosto, alguns lugares setembro, acabou prolongando e protelando um pouco mais essa parte da fase de amadurecimento. E essas chuvas de agora também impactam diretamente nesse processo. O café está bem verde, né? Isso, exatamente. E assim, com relação ao cronograma de manejos de pragas e controle de pragas e doenças, a gente faz o principal, o feijão com arroz, que é o monitoramento. É o ponto-chave. É monitorar. É o quê? É justamente entender se está tendo a incidência da praga ou da doença e qual o nível de ataque, de severidade está acontecendo. Porém, né, a gente tem algumas pragas chaves do café que tem um período de ataque. Né? A gente ali, por exemplo, tem a broca que ela começa a ter o aparecimento agora, próximo da fase de enchimento dos frutos e se prolonga até a colheita. Então, quando a gente faz o monitoramento e controla essa broca do café no início, a gente tem um menor impacto com relação aos ataques e até mesmo essa parte de menor quantidade de defeitos no fruto, né? Cochonilha, por exemplo. Cochonilha, a gente faz ali um controle ali pós-colheita, ali em torno, depois da florada, principalmente, né, que aí geralmente dá umas chuvas ali, e aí é um período, agosto, setembro, é o período que a gente entra fazendo o primeiro controle da cochonilha, de forma preventiva. E ela costuma aparecer também ali por volta de novembro, dezembro. Então, cada tipo de doença, de praga, a gente tem um período ali, uma janela que tem uma maior incidência, uma maior probabilidade de acontecer. E através do monitoramento, a gente consegue antecipar essa parte de controle de pragas e doenças. É um acompanhamento técnico, ele faz toda a diferença. E você, produtor rural, busca informações. Senar Rondônia, estamos aqui com o técnico do Senar. Ele está aí acompanhando com a gente aqui, trazendo todas as informações. É supervisor, na verdade, dos técnicos. Está acima ainda, o cara, rapaz. Trazendo muita informação para você do agronegócio. Darlan Sanches com a gente, supervisor do Senar, batendo esse papo legal aqui no nosso podcast, Ruralcast, que fala ao que o homem do campo precisa ouvir, né? Aquele recado que você precisa ouvir. Produzir bem é importante, mas produzir com qualidade é que abre o mercado e aumenta o valor de uma produção, né? E aí você não pode correr risco, né? Um bom planejamento técnico, né? Um acompanhamento adequado evita problemas relacionados a pragas, a manejo, a colheita, entre outros fatores no estado de Rondônia. Mas para tudo isso, a gente está falando de um manejo sustentável, de qualidade, de tecnologia, que o homem está usando cada vez mais tecnologia também na produção agora, colheita e para plantar também, né? Isso, exatamente. É um planejamento bom hoje? Hoje a gente vê ótimas opções, principalmente ali no início, na parte de produção de mudas, né? Hoje a gente vê a tecnologia Paper Pot, que é justamente a produção das mudas com tecido
vegetal que tem essa oportunidade de fazer com que a gente consiga aumentar a escala produtiva das mudas. Mas hoje a gente também tem os drones agrícolas que conseguem auxiliar o produtor nessa parte de controle de pragas e doenças. A gente também tem as plantadeiras, né, que fazem com que a gente consiga automatizar cada vez mais o plantio em larga escala dos produtores. Temos máquinas recolhedoras, né, que ali faz a agilidade na parte no processo de colheita, né, onde o produtor faz os cortes das ramas produtivas, derriça no pano e a máquina passa e recolhe aquele pano junto com aquele material vegetativo, separando os ramos dos frutos. Isso aí traz agilidade, né? E aí a gente, todo o processo de pós-colheita, temos tecnologias de máquinas de lavagem de café, de secagem, ali com vapor, né? Ali com baixa quantidade de graus Celsius envolvido nesse processo de secagem. Então, tudo isso faz com que o produtor tenha mais facilidades, tenha mais agilidade e a gente consegue aproveitar melhor a mão de obra que está escassa, né, em todos os lugares, inclusive no meio rural. Que legal. Gente, tecnologia hoje é tudo. Está faltando mão de obra? Se qualifique, busque informações. Nós estamos chegando aí a Rondônia Rural Show Internacional. Inclusive, o nosso Ruralcast vai estar dentro da Rondônia Rural Show, com um grupo aqui, a Amazon, que está junto também lá, levando dois cenários de podcast lá, junto com o Pod Rondônia, Ruralcast, né, trazendo todas as informações na maior cobertura do estado. Lembrar que o nosso podcast está sendo vinculado também em Rolim de Moura, Cacoal, com os estúdios em Cacoal, Rolim de Moura, Breves de Paraná, já também estamos com um cenário agora, um novo estúdio também em Porto Velho, próximo à Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, trazendo sempre informação para você. E o Ruralcast abrindo as portas do agro, levando informação para você do campo. Café com tecnologia. E agora, porque nós estamos discutindo sobre o café aqui hoje, nesse tema, mas para a gente discutir esse tema, tem que falar sobre a qualidade do café, a excelência do café, que ganhou o mercado internacional. Isso. E vocês têm acompanhado isso, essa evolução. Mas para chegar lá não é fácil também, né? Não é fácil. Na verdade, o café de qualidade, ele é o resultado de pequenas ações que são realizadas no decorrer de todo o manejo. E é uma mudança de paradigma para o produtor. Porque hoje a gente vê no mercado de Rondônia os produtores, né, buscando a produção de cafés commodity. Mas a gente vê que o café especial está ganhando cada vez mais espaço, está ganhando cada vez mais valorização no mercado. Isso faz com que a gente consiga agregar cada vez mais o valor no produto do nosso estado. Hoje a gente vê aí que Rondônia teve uma atuação muito forte no cenário de cafés especiais. Isso trouxe toda uma mudança, inclusive no cenário comercial. Hoje, se a gente observar, os principais mercados fala do café com relação a preços, né? Café arábica, e antigamente era o café conilon. Isso. Hoje, se você observar, o termo a ser utilizado é o café robusta. Né? E olha só, isso aí foi um trabalho que foi desenvolvido por diversas instituições, diversos órgãos de extensão, de apoio ao produtor rural, de pesquisa e tecnologia aqui do estado de Rondônia, que fez com que a gente conseguisse esse status e promover para o produtor, né, mais qualidade de vida, mais possibilidade, oportunidade de realizar sonhos. Hoje a gente vê, né, através do Senar, a gente acompanha essa evolução do produtor dia após dia, mês após mês, mudando principalmente a mentalidade. A gente vê que o café de qualidade é muito mais do que a mudança de manejo, é uma mudança de mentalidade do produtor. Porque com isso a gente consegue entender que o produtor observou uma grande oportunidade naquele café, naquele produto que está sendo comercializado, gerando agregação de valor, gerando uma identidade amazônica. E a pergunta, o que define um café de qualidade? Nossa, boa pergunta, hein?
O café de É qualidade... só o sabor? Não. É só o teor dele? É mais que isso? Tem um termo também que é chamado, que é o terroir, né? Mas não é somente isso. É o acúmulo, é a somatória de características. A gente vê a baixa quantidade de defeitos dos grãos de café. A gente também vê fatores que estão atrelados à parte de sabores, aromas, né, com relação a toda essa parte do ecossistema que foi envolvido na parte produtiva. E com isso a gente consegue entender que o café de qualidade não se difere de nenhuma forma do café commodity. O que difere de fato é justamente o manejo, a forma que o produtor decidiu conduzir o seu produto ali no processo de colheita e pós-colheita. Então, isso quer dizer que a diferença entre o café commodity e o café comum é a colheita, o período de colheita certa. Isso é um dos fatores, né? A gente tem outros fatores ali que interferem. A fermentação, processamento, né? O local, como você falou, mas o ambiente. Não existe nenhum bicho de sete cabeças na parte de produção de cafés especiais. A gente vê que o mesmo trabalho que o produtor tem de produzir um café de qualidade de commodity, ele tem para produzir um café especial. E aí a agregação de valor é diferente, porque hoje o mercado está 950 a saca de café. E o café especial? Né? A gente consegue aí, teve produtores que já comercializou café a 3 mil, 4 mil reais, enquanto o café estava a 800 reais. Então a gente vê essas oportunidades de atingir novos mercados, de atingir mercados internacionais, justamente pelo um pequeno detalhe que vem do manejo, vem da mentalidade do produtor, vem do acompanhamento, né? Então é essa somatória. E como produtor, Darlan, pode produzir café aí gastando pouco, né, com baixo custo para ele, porque às vezes essas pessoas, a gente vê que as pessoas que estão produzindo café de qualidade não é tanto café, são pouca quantidade, mas eles estão competindo. Mas para chegar lá tem algumas situações, a fermentação, processamento, eles vão acompanhar a tecnologia. E o produtor precisa saber o quê? Secagem correta, o ponto crítico, o armazenamento, o local, o momento certo da colheita. É isso que vai diferir também? Vocês têm acompanhado isso e também passa para eles essas técnicas? Como é que é? Olha só, com relação à diminuição dos custos, né, a primeira pergunta que você tinha feito, o fator principal para que a gente consiga diminuir os custos de produção é justamente ter a gestão. Familiar, entre família. Exatamente, ter o controle. Porque, por exemplo, a gente observa que, na sua grande maioria, o produtor rural está envolvido em relação ao manejo, a executar as atividades na lavoura. Mas, em contrapartida, nós temos a esposa que fica cuidando da parte gerencial. Ela tem uma maior habilidade de realizar as anotações, né, e de entender quais são os custos dos produtos que foram adquiridos e inseridos ali naquele processo do manejo produtivo. E nós temos o filho que às vezes está mais adepto às partes de tecnologias, né, então ele consegue trazer novas informações para o produtor, ele consegue adotar novas medidas que vão gerar impacto ali diretamente na parte financeira e econômica da propriedade. Então, quando a gente percebe que a família tem esse dinamismo de trabalho, de atividades, a gente consegue ver que o produtor começa a ter sucesso nessa parte econômica produtiva. O produtor tem que ter visão também, né? Quando você vê ali que a família pode ter um alcance, tem uma rentabilidade maior, vocês podem abrir uma linha de crédito, orientar, olha, vocês têm uma linha de crédito maior para vocês aqui, esse espaço de vocês compreende aqui uma lavoura maior. Esse é um trabalho que também pode ser correlacionado, é isso? Isso, exatamente. É justamente quando a gente começa a entender os nossos custos, a gente consegue entender o nosso potencial, o quanto que a gente consegue expandir futuramente. E aí, trazendo o outro ponto que você abordou, que é justamente os cafés de qualidade, como produzir. Quais são os principais detalhes que precisam ser feitos para que o produtor tenha esse café especial? Para competir. Isso. Ou até mesmo para vender com um preço melhor. Exatamente. O primeiro ponto é colher com maior porcentagem
de grãos maduros. Né? O primeiro ponto é esse aí. Se a gente tem essa capacidade de esperar um pouco mais o café atingir o maior nível de capacidade da parte de maturação, a gente consegue diminuir essas impurezas de café verde, café que está ali verdoengo, que a gente fala, que é aquele verde amarelado. Né? Então, um dos primeiros fatores é justamente esse: fazer a colheita com maior porcentagem de grãos maduros. Depois disso, tem os manejos que começam a diminuir os problemas que vão aparecendo ali no fruto, que é justamente o quê? É justamente essa parte de lavar o café. Né? A gente consegue selecionar. O café lavado é o quê? A gente simplesmente pegar o café que estava no campo, a gente coloca numa água, pode ser numa caixa d'água de 500 litros, de 300 litros, e aí a gente vai e observa o café que boia. Aquele café que boia é um café que tem algum defeito. Ele é um café que acaba gerando algum gosto ruim lá na xícara. Então, esse café ele deve ser retirado. Entendeu? Esse aí é o processo de lavagem, é simplesmente isso. Então, os produtores, na sua maior simplicidade, conseguem fazer esse manejo. Tem tecnologia para isso? Nós temos hoje maquinários que têm essa capacidade de separar justamente os grãos que boiam, os grãos pesados, e faz justamente essa separação. Mas o produtor que às vezes não tem acesso a essa tecnologia, de um manejo mais simples, também consegue fazer isso aí. Né? Então, consegue fazer esse manejo. Além disso, né, na parte da colheita com alto potencial de grãos maduros, lavagem, secagem do café com maior tempo e o menor temperatura exposta no café. Ou seja, a gente observa que na área comercial nós temos aí maquinistas que secam café com 8, com 10, com 12 horas de secagem, né? Desde o processo que entra ali na parte da máquina do secador até o seu processo ali de pilagem, né, do café, do beneficiamento do café. E a gente vê que esse curto prazo de tempo demanda de uma grande temperatura para poder secar o café. E isso aí acaba interferindo diretamente também na qualidade dos cafés. Então, o momento certo, eu estava conversando esses dias com um produtor rural, e ele falou assim, olha, a gente perdia muito na hora da colheita. Meu pai, ele era... Porque assim, às vezes o pai ali é o mais antigo, ele predominava a casa, ele falava, não, vamos colher o café semana que vem. E ele botava aquilo na cabeça e já ia para o campo e ia colher. Só que ele colhia no momento errado e perdia ali cerca de 20%. Isso acontece muito ainda hoje, ou os produtores estão mais informados e vocês estão orientando quanto a isso? Porque se você colher na hora errada, pode ter um prejuízo grande na porcentagem, não é isso? Infelizmente, a gente observa hoje ainda no cenário da cafeicultura alguns produtores que colhem, né, no devido momento que não está adequado. E nós temos diversos fatores, né, diversas justificativas. A gente tem um produtor que precisa pagar uma conta e tem que tirar do café. Então, isso não tem discussão, né? Mas aquele produtor que às vezes não tem ali o compromisso, não precisa contar naquele momento com aquele café. E ele tem essa oportunidade de aguardar ali mais 30, 45, 60 dias, ele garante ali de rendimento justamente essa porcentagem que você citou, 20%, 10% a mais do que ele poderia beneficiar se tivesse colhido e secado, né, no tempo incorreto. Que legal, bate-papo muito bom, a prosa é boa, se a prosa é boa, tem café, tem dinheiro, tem tecnologia, a gente traz para cá e conta tudo para vocês que está do outro lado da tela aí acompanhando e compartilhando nossos links nas redes sociais ou na TV aberta. Estamos aí agora também com essa novidade, nova parceria. Cacoal também está com TV aberta, canal 25.1 com um grande alcance, TV Super TV, Porto Velho, TV do Povo também, canal 29.1 e através das redes sociais você vai compartilhando com a gente aí, ó, tá no link aí, ó, Super TV Cacoal.
Lá também estou aqui na direção dessa emissora. Você pode também patrocinar tanto aqui o Ruralcast quanto também na TV. Ser um parceiro também junto com a gente aí. E acreditar no agro é muito mais do que relevante para o nosso estado de Rondônia, tá bom? Dê um play e acompanhe com a gente. Obrigado você pela audiência aí também que está com a gente acompanhando. Coloca aí o nosso Tribo Mobilidade aí, meu jovem Max, para falar da Tribo também. Daqui a pouco eu vou falar da Por Água também. Aí, ó, Tribo é novidade em Cacoal, chegou um novo aplicativo que está revolucionando o sistema de transporte urbano em Cacoal. Você que precisa pegar seu carro à noite para o trabalho, para o escritório, na escola, para a igreja, chegou o Tribo Mobilidade. Aponte a câmera aí. Baixe o aplicativo, baixando lá você também concorre a um iPhone 16, sorteio dia 10 de maio de 2026. Baixe, faça suas corridas e aproveite. Agora a Tribo também está com uma parceria fechada com a Uninasal Cacoal. Tem a Tribo Universitário, que tem descontos especiais para você que é universitário. E eu acho que vamos ter que lançar também um desconto especial para o agro também, viu? Porque está chegando aí muita gente do agro que vem estudar em Cacoal, fazer faculdade, viu, Jorge Pavão? Acho que vamos ter que lançar uma promoção para o agro da Tribo também aí. É interessante, né? O agronegócio, as pessoas se aproximam da cidade, moram próximo, vêm estudar. Você se formou em Porto Velho? Porto Velho, na Unir? Na Finca. Na Finca. Isso, boa exatamente. Recomendação também, hein? Isso, muito boa. Muito bacana. E a gente vê aqui que a nossa cidade de Cacoal é uma cidade que está sendo um polo referência justamente na formação de novos profissionais. Muitos, né? A gente vê o IFRO, a gente está vendo aí as faculdades particulares que estão fazendo com que a gente consiga ter esse fornecimento de profissionais altamente capazes de mudar o agro de Rondônia. Inclusive, o IFRO está com um laboratório lá de cafés, é isso? Tem acompanhado lá? Isso mesmo. O professor Adilson, né, que é o reitor lá do IFRO, campus Cacoal, ele é total parceiro do Senar Rondônia e muitos dos nossos profissionais que atendem produtores rurais são estudantes do IFRO. Que legal, cara. Parabéns, então, aí ao IFRO. Max, vamos ter que convidar o pessoal do IFRO aqui, porque eu vou fazer uma visita lá, porque eles têm esse café também, os estudantes precisam desse apoio, e é interessante, né, esse diálogo, né? Como você está aqui hoje trazendo tanto conhecimento, você estudou para isso, se formou para isso, se especializou, está cada vez mais à frente disso no estado de Rondônia, a gente vê com muito carinho o agro crescendo e as tecnologias também sendo envolvidas. E que bom que estão com a gente também aí, ó. Falando aqui da Frisco também, que está com a gente aqui, ó. Refrigerante Frisco, água por água, e temos aqui o Blu-ray, rapaz. Blu-ray tá sensacional, tá bom? Obrigado, pessoal do grupo FEMAR aí, tá bom? Nos abastecendo aqui, e você que vai para sua festa, para balada, final de semana, no aniversário, no casamento, tem que ter essa marca sempre para você aproveitar ao máximo. Eu queria ver com você sobre alta produtividade, em grande escala, como fazer. Quais são os primeiros passos para quem quer... Porque tem muita gente que tem sítio grande aqui na região e que 70% dele está abandonado, ou está no pasto, ou está na quiçaça ainda, no matagal. Muitas pessoas estão aí perdendo dinheiro, desistindo do leite, não sabe se planta café, se planta lá, não sabe o que está fazendo. E às vezes tem muito espaço com pouco gado, tem um espaço extra, não está sendo utilizado e de repente quer plantar café. E eu queria saber de você, assim, com quanto tempo médio começa a ganhar dinheiro com o café? E se é recomendável plantar bastante, a grande quantidade, logo de início, como planejar isso? Olha só, a gente tem alguns exemplos muito bons aqui no estado de grandes empresários que estão apostando muito no café, justamente porque a gente consegue perceber que essa variação dos últimos 3, 4 anos da saca de café tem sido acima do que é esperado de mercado. Então, a gente está vendo aí uma grande lucratividade nessa cadeia produtiva. Então, assim, a gente está vendo grandes produtores, às vezes de soja, de milho, né, apostando justamente nessa cadeia produtiva. E quando a gente começa a perceber esses grandes empresários apostando, a gente começa a entender que realmente, de fato, tem uma grande viabilidade econômica. E aí, quais são os passos que a gente deve seguir para que a gente consiga ter uma grande escala, né, produtiva? Primeiro ponto é entender o ambiente, que é onde vai ser inserido
as mudas de café. É entender se é um solo que encharca, se é um solo que não encharca, se tem algum problema com relação à parte de escoamento, se esse café ele tem facilidade, né, de acessar, de chegar até os maquinistas, onde vai ser beneficiado os cafés, ou se isso vai ser inserido junto da propriedade. Então, tudo isso nasce no planejamento. É justamente a gente entender qual que é o principal objetivo do produtor, qual que é o orçamento que ele quer envolver, né, nessa parte produtiva e qual é o nível de manejo tecnológico a gente vai estar inserindo ali. Então, quando a gente começa a entender essas informações, a gente começa a mecanizar ali, a mentalizar, no caso, o modelo produtivo, né, que a gente começa a adotar alguns maquinários que conseguem fazer de forma mecanizada alguns processos, como controle de plantas daninhas, né? A gente começa a ter essa aquisição de máquinas pulverizadoras, Drones. drones, Ora, drones exatamente. hoje é um negócio bom também, né? As pessoas estão investindo em drones e é uma opção. E outro fator que é de extrema importância é a disponibilidade de água. Hoje, os robustas amazônicos ele tem uma grande dependência do fornecimento durante todo o período do ano, né, com relação à água. E quando a gente fala de cultivo de café no ambiente amazônico, a gente tem que ter responsabilidade com relação ao fornecimento. Então, para isso, a gente precisa entender qual que é a real necessidade que a planta tem ali de forma diária, né, quantos litros que a planta precisa de café por dia, né, e quanto que a gente consegue armazenar e fornecer para ele ali de forma localizada, né, que é uma das tecnologias que a gente adota. E com isso, a gente começa a entender que o café começa a apresentar bons resultados na sua parte de produtivo, na sua parte de desenvolvimento, e isso aí garante para o produtor um melhor retorno financeiro, né? E aí, respondendo a sua pergunta com relação a quanto tempo o produtor começa a ter ali o seu lucro. retorno, exatamente, a gente começa a perceber que o café hoje, ele com 2 anos, ele começa a ter a primeira catação ali, né? Mas ainda assim não supre, né, o valor que foi investido inicialmente. Então, a partir do 3º ano, a gente começa a ver lavouras atingindo alto potencial produtivo e, com isso, já começando a dar um retorno financeiro para o produtor ali, apostando ali na cafeicultura. Que legal. Bom, gente, o assunto é importante. O agronegócio é fantástico. Inclusive, nós estamos na Semana do Agro agora, dia 25 é dia do agronegócio. Parabenizar toda a nossa equipe produtiva do agronegócio do estado de Rondônia. Sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast, o Ruralcast, que tem todo um trabalho desenvolvido com tecnologia junto com você, para também deixar você bem atualizado. Vamos falar sobre desenvolvimento de lideranças no agro e também, porque hoje está crescendo, né, esse número de pessoas estudando, buscando informações, se qualificando, porque por trás de uma produção tem que ter tecnologia, tem que ser um gerente bom, tem que ser uma administração positiva, que é o que a gente está falando, tem que ter projeto, tem que ter manejo, tem que ter sustentabilidade, tem que ter responsabilidade e também viabilidade econômica, né? Então, assim, acho que é um assunto muito importante que a gente entra agora nesse tema, nesse embate, o Darlan. E você, como supervisor do Senar, pode também orientar a gente como está acontecendo esse setor do desenvolvimento aí. Conta para a gente como é que está essa liderança no agro hoje. Tá crescente? Como é que está? Olha só, é até bacana a gente tocar nesse ponto, porque a gente observa que todo e qualquer problema que tem, tanto no setor do agro, atingindo os produtores rurais, a gente começa a entender e buscar soluções ouvindo. Então, assim, quando a gente cita no tema liderança, né, são todos aqueles profissionais que, de alguma forma, conseguem influenciar o produtor. Então, isso está totalmente relacionado com o nosso manejo, a nossa forma de trabalho. Porque a gente vai até as propriedades, né, identifica problemas, apresenta soluções, né, mas para que isso de fato aconteça, para que a gente consiga atingir todos esses tópicos que você abordou,
a parte econômica, a parte de manejo, a parte até mesmo de confiança do produtor, a gente só consegue fazer tudo isso se a gente tiver um bom desenvolvimento de liderança. E aí nasce justamente nessa relação de confiança que a gente vai construindo no decorrer do tempo com o produtor. Né? E aí, o meu papel hoje como supervisor é atuar capacitando os novos profissionais para que eles tenham essa capacidade de ouvir e entender quais são as dores do produtor e, através do conhecimento científico, técnico, a gente consiga apresentar soluções. Com isso, a gente começa a mudar ali a parte do cenário, né, que está envolvido ali no produtor, na parte produtiva, né, no ambiente ali rural. E você citou, né, justamente me perguntou como que está o cenário hoje. A gente vê que nós temos uma grande oferta, né, de tecnologias, de informação, de conhecimento, que podem ajudar ou atrapalhar o produtor. O que faz ser um ou outro é justamente o momento que a gente vai adotar essa informação e essa tecnologia. Hoje aí nós temos a internet, que ajuda muito, mas também às vezes atrapalha. A gente precisa, de fato, ter esse conhecimento, essa análise crítica para poder orientar da melhor forma o produtor. E tudo isso, né, precisa de uma postura de liderança. E aí a gente toca nesse assunto que eu até trouxe aqui para a gente abordar, que no ano agora de 2025, eu tive a oportunidade de participar de um programa de desenvolvimento de lideranças do agro, que é organizado pela Federação Nacional da Agricultura e Pecuária, lá em Brasília, onde nós tivemos a oportunidade de jovens de todos os estados do país, né, se encontraram lá em Brasília, tiveram 3 encontros, e esses encontros foi justamente para apresentar problemáticas do seu estado e apresentar soluções, justamente para que isso pudesse levar, de alguma forma, o impacto de solução para o produtor, porque problemas a gente tem muitos, a gente vê muitas coisas, mas solução é algo que poucas pessoas ali estão dispostas a gastar um tempo, gastar energia para solucionar e apresentar, né, para o nosso setor. Então, justamente, nesse programa, eu tive a oportunidade de conhecer de perto, né, como que é essa questão do cenário brasileiro no setor produtivo, como que isso traz impacto diretamente, né, com relação a toda a parte de economia do nosso estado, do nosso país, e como que os produtores lá de Cacoal, lá de Andreás, lá de Espigão, podem estar contribuindo para melhorar o desenvolvimento do nosso estado, do nosso país. Isso é através de liderança, através de técnicos, através do supervisor. E isso aí é a somatória, né, que a gente vai construindo junto aos produtores rurais. E vocês pretendem o quê? É formar grupos, como você falou, com esses jovens. Eles vão para Brasília. Aqui em Rondônia também tem esses grupos sendo formados para se tornar novas lideranças no agro, porque a gente está falando de tecnologia, está falando do avanço da soja, do crescimento exponencial do café, da nossa pecuária leiteira que já passa de 18 milhões, da bacia leiteira que agora está se formando, até a Câmara Setorial do Café, agora tem uma reunião no próximo mês, agora nesse mês, que discute a criação, retorna agora também a criação da Câmara Setorial do leite. Então, nós temos essa do café e agora também do leite, que é um dos problemas também aqui no estado de Rondônia, que tem um assunto para o próximo programa, já contamos aqui, mas sim, tem movido, tem gente ganhando dinheiro, mas tem muita dificuldade com o preço, né? Sendo pago ao produtor. Então, está sendo formadas essas lideranças. Como que é formada? É de geração para geração? Vocês estão vendo na família também isso? Porque pode criar uma liderança na família para gerir o negócio, né? Exatamente. O pai, o filho, quem tem mais cabeça vai ser um líder? Isso, olha só. Hoje nós temos aqui em Rondônia, né, alguns jovens que tiveram o destaque, né, no processo, né, da fase estadual. Para que eu pudesse ter o contato lá em Brasília, a gente passou por alguns processos seletivos, né? Então, esses
esses técnicos, esses jovens, tiveram essa oportunidade da experiência aqui no estado, e aqui no estado, a Federação da Agricultura e Pecuária está organizando justamente o desenvolvimento desse grupo de jovens que estão ligados ao setor do agro e que possam, no futuro, né, se tornar uma liderança política, não política, né, justamente para poder ver com bons olhos o que afeta diretamente ao produtor e como que a gente consegue apresentar de solução, né? Então, tudo isso são papéis que estão sendo visto e procurado apresentar soluções, né, com essas capacitações, e a gente teve, dentro dessa oportunidade de ir até Brasília, né, se tornar um dos destaques, um dos 10 destaques do Brasil. A gente trouxe esse título aqui para Cacoal. Vocês participaram e conseguiram trazer um título para Cacoal, como é que fala? Exatamente. Conta um pouco mais aí, porque a gente tem que contar para as pessoas, né? Porque você veio aqui, tem que contar um pouco mais. E é isso que é bacana, né? Nós temos aí exemplo como o Juan, daqui a pouco a gente pode citar também como um líder no estado de Rondônia na cafeicultura, que hoje trouxe uma grande abertura do mercado internacional para Cacoal. Mas qual é esse prêmio que vocês receberam? Então, olha só, eu como jovem representante de Rondônia, tive a oportunidade de apresentar um projeto que solucionava um grande gargalo dos produtores rurais, né, da cafeicultura de Rondônia, e esse projeto foi analisado lá a nível de Brasília para que no futuro, de repente, se torne um projeto de lei, se torne um fomento para solucionar, né, dentro do Estado. E com isso, né, com essa qualificação, a gente teve essa oportunidade de ser um dos 10 destaques dos 62 jovens que estavam presentes. E qual era o projeto? Então, a gente está trabalhando no projeto para fornecer, para divulgar, para facilitar esses processos de pós-colheita para os produtores de café. A gente vê que é um grande gargalo que nós temos aí, né, no estado de Rondônia, e que a gente está ainda amadurecendo aqui de forma interna no nosso estado, para que a gente possa apresentar para os produtores ali como uma solução, como uma nova oportunidade, uma nova opção para eles estarem acessando. Mas é legal a gente se espelhar em alguém, né? Ou receber essa informação, como vocês estão participando, e que a federação esteja preocupada, como a gente está falando aqui de criação de novas câmaras setoriais, como do café que deu certo, a do gado que tem um forte impacto, temos aí as ProSoja que também tem um forte impacto no estado, e o leite agora se fortalecendo, o café cada vez mais, e aí eu citei aqui o Juan como um exemplo, e não deixa de ser um grande exemplo até a nível internacional, né? Com certeza, o Juan é um grande líder, um grande exemplo de pessoa que levantou a bandeira da cafeicultura de Rondônia. É uma das pessoas que a gente vê que realmente abraça, né, o café do nosso estado, busca inovações, né, e ideias para que a gente consiga, de fato, apresentar soluções para o produtor e gerando agregação de valor, gerando acesso a novos mercados, e tudo isso são exemplos de liderança que nós temos aqui no nosso estado de Rondônia. Formar novos líderes, acho que é uma palavra-chave para o estado de Rondônia em diversos setores. A idade importa? Não, né? Não. Hoje, o processo de liderança está relacionado com o momento que a gente está vivendo e com a nossa capacidade que a gente tem de repente, apresentar ideias ou soluções. Porque a gente viu mulher no café ganhando prêmios, representando Rondônia a nível nacional e mudando a história nesse cenário. E isso mesmo. É importante também. Isso, não. As mulheres vêm fazendo um protagonismo excelente, né, e mostrando, né, a força que tem a mulher no campo e a importância, né, desse manejo, dessa conjuntura. Dessas lideranças, né? Exatamente. Isso faz com que a gente consiga apresentar para todo o Brasil e para outros países, né, que a Amazônia, a cafeicultura, né, os robustas amazônicos, eles se preocupam com o ecossistema, mas também se preocupa com o desenvolvimento social e familiar, né? Então a gente vê toda a família envolvida, né, nessa cadeia produtiva. Que legal. A gente fala da mulher no campo. 10 anos atrás,
Praticamente a mulher estava assim no fogão ainda, né? Com a chegada da tecnologia, da revolução no campo, dessa engrenagem hoje da internet, chegou, facilitou o acesso, e aí elas se libertam, vêm para o aprendizado, aceitam os desafios, está lá na pecuária, no leite, corte, e no café. É imprescindível isso, E né? dominam e fazem atividades muito melhores, muito mais caprichosos às vezes que os homens, né? Então a gente vê que, principalmente quando está relacionado a essa parte de cafés de qualidade, quando nós temos mulheres envolvidas no processo, a oportunidade de ter cafés de alto potencial de qualidade é grande, né? Então a gente vê que a mulher de fato faz uma diferença ali quando está envolvida nos setores. Lideranças indígenas. A gente vê que Rondônia, nós temos aldeias participando, ganhando prêmios nas cafeiculturas, nas competições, se tornou um produtor rural e reconhecido, né? Isso, exatamente. A gente vê que, inclusive, Rondônia, né, dentre todos os feitos e marcos, nós temos um marco histórico que foi conquistado ano passado do café perfeito, o café de 100 pontos. E isso é raro de acontecer. Parece que no mundo teve 5 amostras de cafés que teve essa O que titularidade. leva o café a ser uma amostra perfeita assim? É justamente não ter nenhum tipo de defeito que tem uma Zero complexidade maior. defeito. Exatamente, tem uma complexidade muito grande com relação à sua degustação e também tem relação ao ambiente que ele foi cultivado, né? E esse café, o café perfeito, café de 100 pontos, foi um café que foi cultivado numa área indígena. Foi um produtor indígena daqui de Cacoal, que o produtor Rafael Suruí, que teve essa oportunidade de fazer esse marco, né, histórico, e a gente vê de novo uma liderança aqui no estado de Rondônia, de Cacoal, que teve uma expressividade ali nacional e até internacional. Que legal. Você tem muita história para contar, porque a gente vê que produtores simples lá no campo, que pensavam que ele não podia competir, hoje está competindo. Pessoas que nem imaginaria que eles estariam ganhando um trator, um prêmio de 100, 200 mil, estão lá com um café perfeito. Um indígena que estava lá, né, sendo visitado, taxado como na aldeia, e hoje se torna um produtor rural competitivo. Que legal isso. Um destaque nacional, né? Isso aí de novo, a gente Não é evolução, né? mostrando que a cafeicultura ele tá para mudar a história, né? Do produtor, da produtora, do indígena, do não indígena, né? Então a gente consegue ver que isso aí faz diretamente mudar o cenário e a gente às vezes até realiza sonho, né, de produtores. Imagina, né, um produtor ter acesso a esses concursos, realizar um sonho de viajar de avião, de conhecer outros estados, outros municípios, né? Então tudo isso é feito através do manejo produtivo do café. E é um reconhecimento quando você trabalha com uma equipe, que você coloca as suas mãos, que você ensina e vê ele chegar num concurso internacional como o Coffee in the Air, e vocês estão lá junto com ele, falou assim, olha, tivemos a nossa equipe ali somando, nós tivemos ali junto com eles, acho que isso, sem dúvida alguma, também é motivo de orgulho para vocês, estudar cada vez mais e aperfeiçoar mais. Isso eu acredito que é muito mais valioso do que o salário, do que qualquer outra coisa, porque isso é uma realização profissional. A gente poder acompanhar desde o início do processo até a parte do preparo, do cafés, né? A gente começa a entender ali o sonho do produtor, aquele capricho, né, do produtor, da esposa do produtor, né, ajudando, auxiliando em todos os processos. E quando a gente vê, né, que de fato que todo aquele trabalho durante um ano que foi executado tem esse mérito, né, tem essa titulação, esse resultado, a gente fica tão feliz quanto o próprio produtor que ganhou o concurso, né? Então a gente fica realizado. A F Café foi uma delas. Exatamente. O produtor Arildo Ferreira, da F Café,
é um dos produtores que a gente teve a oportunidade, através do Senar Rondônia, de acompanhar toda essa parte de manejos, de preparo, né, dos processos de pós-colheita. E aí, em 2023, ele teve essa oportunidade de ganhar como o segundo melhor café nacional lá em Belo Horizonte. E o que você entende que aconteceu? O que aconteceu? Ele foi... Porque, assim, não é só vender um café, né? Uma commodity. É um sonho, é uma realidade, uma identidade da pessoa que teve ali, né? Justamente a gente começa a entender que toda aquela aposta que o produtor teve, desde o processo de florada, o cultivo, o controle de pragas e doenças que a gente vai fazendo no decorrer do ano, realmente valeu a pena. A gente começa a entender e mostrar para o produtor, para os vizinhos e até para os sucessores, né, que são os filhos, que realmente esse trabalho vale a pena e que a gente consegue, através de pequenas ações, mudar a realidade da família, do produtor e tornar isso uma notoriedade nacional, né? Contar a história da família, do produtor e fazer parte ali. Isso aí é algo que é ímpar, né? É uma experiência ali em comum. Que legal. Papo muito bom. Chegando ao final do nosso podcast, o Ruralcast hoje, com um convidado muito especial, Darlan Sanches, supervisor do Senar Rondônia. Quero agradecer você aqui, mas deixar aqui para você, tem uma frase, alguma coisa assim que você deixa, que marca para você, sua trajetória, que você possa passar para o produtor, algo que você queira passar para ele, complementar aqui esse bate-papo no nosso Ruralcast, que você gostaria de deixar aqui, falar assim, olha, siga isso, é um grande exemplo, é o caminho, é a verdade, é o que você tem que fazer hoje, acreditar em você, não deixar de fazer as coisas por pessoas que deixam discreto em você. Acho que é alguma coisa que você tem guardado, que você superou, porque você veio do Nordeste, esteve E aqui, estudou bastante, está contribuindo com o estado de Rondônia, supervisiona 15 técnicos, viaja todo o estado, já conhece a nossa realidade. O que você teria para falar hoje, produtor? Olha para a câmera e fala isso aí. diretamente com ele. Então, o que eu gostaria de deixar de mensagem é que a gente tem a capacidade de realizar qualquer sonho que a gente tem. Às vezes a gente vê o produtor com insegurança, às vezes não tem essa certeza se vai conquistar ou não, né, aquele sonho, mas através de um trabalho de consistência, de acreditar no próprio potencial, a gente começa a entender que as coisas começam a se encaixar, que Deus começa a mostrar, abrir portas, e isso faz com que a gente atinja novos níveis, novos patamares, que a gente possa estar cada vez mais aberto à adoção de tecnologias, de informações, de novos manejos, e que isso traga, né, para o produtor um retorno financeiro, econômico, e a gente sim consegue produzir cafés com grande capacidade produtiva, com grande qualidade, respeitando a Amazônia, né? E também a gente, de fato, consegue realizar todos os sonhos que a gente tem. Que legal. Esse é o Darlan Sanches, gente. Nosso convidado de hoje aqui no Ruralcast, o Senar de Portas Abertas também, né, Darlan? Isso aí. O Senar Rondônia hoje está de portas abertas para qualquer produtor, qualquer parceiro. Hoje nós estamos com uma programação aí durante o ano. Nós temos pelo menos 10 dias de campos que estão agendados para ser executado no decorrer de toda a Rondônia, nas diversas cadeias produtivas. E a gente está aqui justamente como a escola da terra. O Senar Rondônia é a escola da terra. É justamente para levar informação, tecnologia e novo conhecimento para o produtor rural de Rondônia. Que legal. Para você que está acompanhando, muito obrigado. E você, gostou do podcast de hoje, meu amigo? Fantástico, muito bom. Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz, estou à disposição, para novas oportunidades. Sempre que precisar, pode contactar, que a gente está aqui, e a gente, além de mim, hoje eu estou como supervisor, mas hoje nós temos mais outros 12 supervisores que acompanham todo o estado de Rondônia, das diversas cadeias produtivas, que podem estar também participando dos próximos podcasts aí.
E assim a gente encerra mais um Ruralcast de hoje. Obrigado a você pela audiência na TV aberta, aqui nos canais, na internet, pelo site, acompanhando. Também em Porto Velho e Cacoal, no canal 25.1, Porto Velho no canal 29.1. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima edição de mais um Ruralcast, a informação precisa para você do campo, da pecuária, do nosso estado de Rondônia, da região norte.